A paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja de Deus, que Deus vos abençoe, todos vocês, em nome de Jesus. Estou passando mais uma vez aqui pelo canal de evangelismo Bom Samaritano, para compartilhar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, para o nosso coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Peço, amados irmãos, que abra vossas Bíblias em Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, que está escrito assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada da Madalena, da qual saíram sete demônios. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o servia com suas fazendas. Louvado seja Deus. Amados e queridos, eu quero falar sobre o tema a missão de Jesus e de seus discípulos. Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. O mesmo Paulo escreve em 2:20, Gálatas: Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos frutos igual aos frutos de Cristo, as obras de Cristo. Se Cristo vive em nós e nós não vive mais as nossas vontades, os nossos desejos, como outra hora nós vivíamos, como nós estávamos presos, cativos nos nossos pecados por não conhecer a verdade. Uma vez liberto pelo conhecimento da verdade, e sendo Cristo a nossa cabeça, Ele conduz a nossa vida, Ele conduz a minha vida e a tua vida. Aqui, Senhor, Ele tinha um foco, uma visão e um propósito dentro de um tempo. Aqui está incluído missão, tempo e foco, visão celestial. Nós sabemos que o Evangelho ele tem uma finalidade: salvar vidas para o reino de glória do Senhor que está preparado para aqueles que ouvem a mensagem, guardam a mensagem e perseveram até o fim. Jesus ele andava de cidade em cidade, obra missionária, de aldeia em aldeia, pregando na sinagoga. Ele tinha um tempo para cumprir a sua missão e morrer no Calvário e ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus. E o Senhor, assim, ao convocar os seus 12 discípulos, pelo qual continuaria a obra redentora. A obra redentora começou pelo nosso Senhor e Salvador. Ali ele separou 12 discípulos, e desses 12 discípulos andava juntamente com ele, aprendendo diariamente, vendo o Senhor Jesus fazendo a obra do reino. E até hoje chegou este evangelho através de discípulos, pessoas que foram levantados pelo Senhor e foram capacitados para pregar o evangelho. Se eu sou discípulo, você é discípulo de Jesus, você tem que ter uma visão como Jesus tem e como o Senhor Jesus tinha e tem. E qual é a visão? A visão é de alcançar almas, de pregar o reino de Deus, de pregar a palavra sem cessar, sem a preocupação e sem se aprisionar às coisas desta vida. Muitos neste momento estão aprisionados às coisas desta vida. Paulo ele escreve em 2 Timóteo 2, versículo 4, ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se embaraçar com as coisas dessa vida é perder tempo com as coisas desta terra que são passageiras. Tem muitos discípulos, os servos do Senhor, com a visão desfocada do reino, aprisionados às coisas da terra. Dedica a maior parte da sua vida às coisas terrenas. Dedica a maior parte das suas vidas a outras coisas que não vai trazer edificação, mas menos no reino de Deus, na pregação do Evangelho, da leitura da palavra, na dedicação e na eficiência da oração.
mas os seus corações estão aprisionados às coisas da terra. Você que é servo e servo do Senhor, o Senhor te chamou para uma grande missão na terra. O Senhor te chamou para uma grande obra, e esta obra ela não pode parar. Neemias estava numa grande obra e o adversário criando situação para fazer com que ele parasse. Mas ele gritou lá de cima: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Por que que você parou com a obra? Por que que você parou de pregar? Por que parou de fazer as obras missionárias? Evangelizar nas ruas, nas praças? Por que se aprisionaste às coisas desta vida? Porque está ansioso com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Você não vê que neste capítulo o Senhor levanta provedores para a sua obra? Deus levantou provedores, aqueles que ia sendo beneficiados pelo Evangelho. O próprio Espírito Santo de Deus o convence de semear na obra de Deus. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Você que tem uma visão de reino, tem uma chamada e tem andado preocupado com o que comer, com o que se vestir, com o que vai acontecer amanhã, porque está desempregado, a porta está fechada, ainda os projetos de Deus, os sonhos de Deus, as promessas de Deus não se cumpriram ainda. Não se preocupe, só pregue a palavra, só pregue a palavra, só vá atrás das almas, semeie a semente e regue a semente. Ganhe almas para o reino e cuide delas. Prepare elas para receber o noivo, para as bodas do Cordeiro. Tem muitas pessoas que têm que ter algo na mão para poder fazer a obra de Deus, porque não sabe viver ou não aprendeu a viver pela fé. Está aprisionado a algum ganho, precisa de algum valor. Mas quando você toma a decisão de sair de um lugar para outro, porque isso é fé, sem nada nas mãos, por amor ao reino, para pregar a palavra, e você diz tal palavra, Deus proverá. Deus levanta provedores para semear no teu ministério, para colocar no teu celeiro, para te vestir. Então não se preocupe com o que comer, com o que se vestir, com o que vai acontecer amanhã, mas coloca o teu coração na obra de Deus. Jesus não parava. Que nós venhamos fazer como o Senhor, ter este foco, almas. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que ter esta mentalidade e essa visão, almas para o reino. Preparar elas, pregar a tempo e fora de tempo, ensinar essas ovelhas que estão perdidas, como o Senhor falou em Mateus capítulo 10, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. São ovelhas, mas estão perdidas. Elas estão no mundo da criminalidade, elas estão debaixo das pontes. Essas ovelhas estão no submundo da prostituição, nos bares. São ovelhas, mas estão sem pastores, por isso estão sem direção. Mas o Senhor convocou eu e você como discípulos, servas, que não se prenda às coisas materiais, que não se preocupe por conta da situação que está vivendo. Talvez você está desempregada, talvez tantas coisas que você almeja ainda não aconteceu. Não se preocupe, o Senhor está dizendo, eu vou levantar provedor. Eu vou levantar pessoas para semear no teu ministério. Eu vou levantar pessoas para te ajudar, seja financeiramente, seja na obra, junto com você. Não se preocupe, mas mantenha o alvo único, que é pregar a mensagem, ir atrás das ovelhas, ir diante, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, leve a mensagem da cruz. À medida que você anda, Deus provê. À medida que você marcha, o Senhor, Ele vai na frente. Ele vai te dando aquilo que é necessário. Então você que está ansioso, está ansioso, e por conta disso tem parado de fazer a obra de Deus. Você que já não prega mais por algum motivo. Você que já não busca mais, já não está indo mais à casa do Pai. Você foi separado para uma grande missão. É o discípulo do Senhor Jesus. Você tem uma missão sobre a terra. E por que estás prostrado? Levanta-te, porque o Senhor quer falar contigo. Que nós venhamos ter a mentalidade de Jesus, mente de Cristo, andar como o Senhor andou, ter o foco principal que é ser reino de Deus.
O foco principal que é ganhar almas, prepará-las. No meio da angústia e a perseguições, e luta e provação, é necessário que nós andamos, que nós marchamos por amor à nossa alma. E não somente nós venhamos querer o reino só para nós, mas que nós venhamos ter o pensamento de Paulo, que já estava preso pelo Império Romano. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8, ele diz para o jovem pastor, escrevendo para o jovem pastor, já preso por Império Romano por amor da palavra. Ele diz: lembra-te, Timóteo, de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também venham se salvar, para que ele venha alcançar a salvação que está aqui em Cristo Jesus, com glória eterna. São escolhidos, mas precisam ouvir a mensagem da cruz. Paulo já estava preso pelo Império Romano por amar a palavra. Ele foi morto, decapitado pelo Império Romano, o Império das Trevas, em grande perseguição. Mas veja que ele estava preso fisicamente, mas ele estava pregando a palavra dentro do cárcere, através das cartas que nós temos hoje. Ele enviava para aqueles discípulos que vinham visitá-lo e trazia notícia da igreja. E ele enviava aquelas cartas inspiradas, que são essas cartas hoje que nós temos, consolando a igreja que estava lá fora. Porque aquele povo que estava lá fora estava livre fisicamente, mas espiritualmente estava preso, cativo. Veja a diferença: Paulo estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a tua prisão, eu não sei o que é que te detém, o que te para, o que te aprisiona. Se é teu problema, essa tua angústia, tua enfermidade, talvez problema no relacionamento, ou tantas outras coisas que tem te aprisionado, impedido de pregar o Evangelho, e tem te levado a negar a Cristo por conta dessa situação. Veja que este homem, ele estava preso sabendo da sua morte por decapitação, mas mesmo assim dentro do cárcere, ele não cessou de pregar a palavra dele, a palavra de Deus, porque ele estava preocupado com as almas que ainda não tinham ouvido o Evangelho. Para elas entrarem no reino, o primeiro princípio era ouvir a palavra. Para elas entrarem no reino, o segundo princípio, elas ouvir a mensagem, guardar a mensagem, ser preparada, como o próprio Paulo escreve em 2 Coríntios 11, versículo 2, porque eu tenho o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado como uma virgem pura para apresentar o marido, a saber, a Cristo. Paulo estava dizendo que estava tendo zelo de Deus com a igreja. O zelo de Deus significa pregar a mensagem da cruz do jeito que ela é. Quem tem amor às almas prega a verdadeira mensagem da cruz, não um evangelho disfarçado, não um evangelho de prosperidades terrenas e não prosperidades espirituais que são eternas. Amados e queridos, você que está assistindo este vídeo pelo canal de evangelismo O Bom Samaritano, guarda essa mensagem no teu coração. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu sofrimento, mas o reino é maior do que tudo isso. Só Deus sabe a dor de cada um de nós. Só Deus sabe, Ele vê. Mas o segredo de nós vencer não é nós se dar por vencido. Uma coisa é nós caímos por conta da adversidade. O caminho é estreito, cheio de espinhos e pedras, açoites. Talvez a tua vida tenha sido assim, por isso tu estás presa e já não tem mais força para pregar, para cumprir o teu ministério, como Paulo fala em 2 Timóteo 4, versículo 5, ele diz para Timóteo: ser sóbrio, controlado, moderado, sofre as aflições, faz a obra, cumpre o teu ministério. O Senhor está falando nesta hora, através dos meus lábios. Faz a obra, sofra as aflições, porque o Evangelho é aflição, é perseguição. O adversário não vai lutar contra pessoas que não oferecem resistência a ele. E quando que nós só oferecemos resistência ao império das trevas, amados irmãos, é quando nós se opomos a Satanás pregando o Evangelho, resgatando pelo poder da ministração da palavra, que é o poder de Deus,
A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios. Não se prenda a essa situação. Talvez está faltando tudo na sua casa. Está tudo fora do lugar que você imaginava que ia ser diferente. Mas o que o Senhor quer de você nesta hora é que você se proponha a servi-lo com todas as tuas forças. Colocar o reino acima de tudo e de todos. Amar a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. E você verás os caminhos se abrirem, prosperidade te alcançar, aquilo que é necessário para você, para a sua casa. Não se preocupe, mas a partir de agora, volte a semear a palavra, volte a evangelizar, volte a fazer missões. Ore, pregue, se dedique, se aplique, porque o teu galardão vem do Senhor. Não vem do homem, não vem do teu pastor, não vem da tua pastora, não vem dos seus irmãos. O teu galardão é celestial. Guarda essas palavras. Assim como o Senhor levantou aquelas mulheres, transformou a vida delas, e elas se tornaram provedores da obra de Deus, semeando no ministério de Jesus. Porque Jesus, ele tinha um alvo. Ele não estava preocupado com o pão de amanhã, porque ele sabia que Deus, que o enviou, proveria o pão de amanhã. O lugar para repousar. Enquanto tu faz as obras de Deus, Deus cuida dos teus. Guarda esta palavra em nome do nosso Senhor e Salvador. Desde já quero agradecer a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo e que nós viemos orar um pelos outros, que nós viemos orar pela nossa nação, o Brasil, os países que estão em grande aflição. Tempos de dores, princípios de dores estamos vivendo, mas a igreja é um corpo e nós unidos somos mais fortes em Cristo Jesus. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus vos abençoe a todos. Ficais na paz do Senhor.